Fala pessoal, Dancast na área e começando mais um programa aqui exclusivo com o pastor abençoado, pastor Bruno de Oliveira. Seja muito bem-vindo para a segunda edição e hoje o pau vai quebrar. Prepara aí porque o negócio vai ser muito abençoado mesmo. A primeira edição foi sensacional, pastor. Amém. Já deu para você ver lá como é que foi. Sim. Foi sensacional. Temos muito assunto que foi abordado lá e que vai virar um marco na vida de muitas pessoas. Sim. Resumo técnico aqui da primeira edição. O que você achou? Achei muito bom, muito bacana, né? Teve muito impacto, né? Teve muito impacto nas minhas redes sociais, muitas pessoas comentando, né? Se identificando com a história. Não, eu estou vivendo isso com o meu marido, eu já vivi isso com o meu filho. Meu Deus. Então, esse projeto ele é tão importante, né? Porque isso traz uma edificação na vida das pessoas e também mostra para as pessoas que nós servimos um Deus que transforma histórias. Glória Né? a Deus. E o podcast, o espaço, é para isso. É para que a gente possa mostrar as maravilhas que o nosso Deus fez e ainda faz nos dias atuais. É esse o intuito do nosso espaço Dancast, é ser ponte para que as pessoas possam vir contar a sua história de transformação, Isso. superação e, claro, né, o impacto do quanto Deus é maravilhoso na vida delas e as pessoas entenderem que elas também podem ser transformadas pelo Claro. poder de Deus. Isso é muito importante. Sim. E foi muito nítido nesse primeiro bloco que a gente tivemos, nesse primeiro impacto de episódio, esse impacto que já causou nas redes sociais, e olha que nem foi colocado ainda na íntegra mesmo, Sim. de fato, toda a extensão. E uma novidade exclusiva, né? Que por mais que seja gravado esse programa aqui, amanhã, sábado, meio-dia, já vai estar o primeiro episódio Vai lá tá o primeiro nas redes episódio sociais. lá no YouTube. Quem está acompanhando o pastor aí pelas redes sociais do pastor que está online aí agora, no ao vivo, nas redes do pastor, amanhã, meio-dia, Amanhã, meio-dia. vai estar lá. Já está disponível, tá? A partir daqui a pouco o link disponível para toda a galera para divulgar, que já vai estar lá programado já. Sim. Meio-dia vai subir, a galera vai ser muito edificada através do seu testemunho. Em nome de Jesus, vamos divulgar aí, viu, galera? Vamos mandar para geral mesmo, porque Isso vai aí. ser sensacional o que Deus vai fazer nesse segundo episódio. Tá preparado, pastor? Nós estamos aí com o coração na goela, mas nós vamos lá. Olha, o pastor foi preso já antes de conhecer Jesus, teve o primeiro impacto assim com Cristo, o primeiro encontro com Cristo, o testemunho destravador de muitas vidas, deixou algumas chaves aqui linkadas para que você possa usufruir de maneira estrondosa e vai ser eficaz. Mas, pastor, a vida agora pós conhecer a Cristo, eu quero falar da vida espiritual antes do pastor, Sim. tá? Então, a vida espiritual, o que o pastor no dia a dia faz? É uma rotina que a gente movimenta muito o mundo espiritual, né? Não só porque a gente é pastor, mas eu acho que todo cristão tem que ter uma vida devota no mundo espiritual, né? Um devocional ativo, sempre manter as suas orações ali, jejum, né? E a gente tá sempre, né, ali afiado, né, para poder realmente a gente ser aquela boca de Deus, né? Porque as coisas acontecem inesperadamente, Sim. né? Deus, ele não avisa quando ele vai te submeter a algumas situações, né? Talvez você vai se deparar com pessoas no meio da rua que vai te pedir uma oração. Certo. E se você não estiver estruturado espiritualmente, Sim. né? Porque eu acredito muito que o indivíduo, ele transmite aquilo que ele carrega. Certo. Eu não consigo transmitir uma libertação na vida de alguém que precisa de oração se eu não tenho essa libertação dentro de mim. Sim. Né? Então, esse mundo espiritual, ele sempre tem que estar ativo, não só na vida do pastor, mas na vida de todo cristão. Né? O mundo espiritual, ele sempre tem que estar em movimento. Os devocionais ativos, uma Ativos, vida devocionais, espiritual funcional, funcional, uma vida sempre de oração ativo. funcional. Vida de oração funcional é oração sem cessar. Perfeito. Né? Às vezes a gente tem uma mania, né, um costume errôneo, né, de orar quando acorda e de orar quando vai dormir.
né? E tem gente que nem faz isso. E tem gente que nem faz. Mas nós, como cristãos, a gente tem que ter uma vida realmente que ela cheira a oração, né? As pessoas olham para você e sabem, porque você exala uma vida espiritual ativa através da oração, do jejum, leitura da palavra, que é essencial. Pastor Daniel, hoje, praticamente quase, eu vou falar 80% para colocar a margem baixa, Sim. dos crentes não leem a palavra. Nossa. E agora, como é que nós vamos resolver esse problema? Não leem a palavra. Por quê? Porque elas têm uma mentalidade de que, na verdade, elas têm uma preguiça. É a preguiça de ler a palavra, porque elas acham que não entendem ou que aquilo ali não vão trazer um benefício para elas. Mas, pelo contrário, né? A Bíblia nos ensina que o povo perece por falta de conhecimento. Né? E qual que é esse conhecimento? O conhecimento da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse em João 8,32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aí eu te faço uma pergunta, qual verdade que é essa? A que o pastor professa? A que o padre libera na missa? A que alguém nas redes sociais libera? Não, é a verdade da palavra. É como Paulo, ele estava em Bereia, né? Quando ele ia ministrar, os bereanos iam lá nos pergaminhos para poder conferir se o que Paulo estava falando estava escrito. Né? Então, eu acho que o que nós precisamos hoje, para que a nossa vida espiritual ela seja completa, plena no espírito mesmo, leitura da palavra, devocional, oração e jejum. Perfeito. Tudo em equilíbrio. Ô, pastor, interessante que isso sempre faz parte daquilo que a gente sempre aprendeu lá no início, quando a gente começa a servir ao Senhor e a gente começa a receber as primeiras orientações. Sim. Uma vez eu estava lendo, né, sobre no início a gente começa a ler muito aquele fogo, né, que serra no peito e não dá descanso, é tipo algo assim. Só que em um dos estudos que a gente estava aplicando, né, recebendo essa aplicação, existia uma sigla chamada JOB. Jejum, oração e Bíblia. Os 3 pilares da vida do crente. Esses 3 pilares da vida do crente, eles hoje faz todo sentido no dia a dia, nos devocionais de muitos, e eles hoje não aplicam isso. Como lidar, né, com essa situação, tendo que utilizar as ferramentas para o dia a dia para poder orientar o povo de Deus a fazer isso. Não somente como pastor, mas, né, nas nossas próprias redes, orientar o povo. Você precisa jejuar, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Como fazer isso? Sim, pastor, eu tenho um pensamento que ele é muito simples. Né? O evangelho ele é simples e ele é muito didático. Né? Ele nos induz a entender aquilo que Cristo ele quer transmitir. E o que eu sempre costumo aplicar é o seguinte: o que o seu filho, como que você molda o seu filho? Na fala ou no exemplo? Porque talvez você possa falar para ele não fazer, mas ele está vendo você fazendo. Exato. Então ele vai copiar o que você faz. Uau, isso é poderoso. Então eu acho que o que precisa nos últimos dias é menos informação e mais prática de nós líderes, né, espirituais, né? Porque a gente fala, irmãos, tem que jejuar, irmãos, tem que não sei o quê, mas nós líderes, a gente não induz o povo a fazer isso com o nosso exemplo. Sim. Né, com a nossa vida prática. Né? Então, eu acho que a melhor forma da gente educar o povo é com o exemplo. Certo. É nós dando o nosso exemplo para que eles possam copiar aquilo que nós estamos fazendo. Maravilha, pastor. Algum conselho direto para quem está nos assistindo sobre esse assunto? Uma orientação direta? Você que há muito tempo você não ora, há muito tempo você não jejua, eu quero fazer um desafio. Talvez você tenha buscado alguma coisa para sua casa, alguma libertação, e talvez isso vai vir através do seu comportamento, né? O que nós precisamos entender é que o mundo ele vai copiar o nosso exemplo, né? Então,
para de falar e comece a praticar aquilo que você quer que as pessoas façam, né? Isso é até um princípio de liderança. O que adianta um líder delegar se ele não é servo antes disso? Jesus nos ensinou isso, né? Eu estou fazendo, é o que Pedro nem queria deixar o nosso mestre lavar os pés dele, mas Jesus falou assim, se eu não fizer, você não tem parte comigo, né? Ou seja, eu estou fazendo, dando exemplo para que vocês lá na frente, vocês sendo líderes, cabeça, vocês também se submetem ao ensino na prática, né? Então, que nós possamos praticar mais e falar menos. Pegou? É isso aí. Pastor, uma pergunta muito estratégica para essa noite. Uma pergunta muito estratégica para essa noite. Qual é o seu maior desafio pós-convertido? Qual foi e qual é? O meu maior desafio até hoje é vencer a mim mesmo todos os dias. Aí foi forte, hein? Aí foi forte. É vencer a mim mesmo todos os dias. O evangelho, ele me ensina que eu devo ser crucificado com Cristo todos os dias. Uhum. Todos os dias. Se eu assumo uma mentalidade de que eu já estou pronto, eu estou fora. Porque nós nunca vamos estar prontos. Nós sempre devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, nos enxergando que nós sempre precisamos da graça e misericórdia dele. Então, o meu maior desafio, desde o início e até hoje, sendo pastor, não é ensinar as pessoas, não é conduzir as pessoas, é eu mesmo me discipular, é eu mesmo crucificar a minha carne todos os dias. Porque nós, pastores, nós também somos seres humanos. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas falham com a gente, né? E às vezes a gente quer dar aquela resposta humanista, né? Quer arrancar o cabelo, quer dar voadora, quer xingar. Só que não, o Espírito Santo, ele brada no seu coração, matando a sua carne e falando, você não pode, você tem que ser o exemplo, engole o choro, dá outra face. Ou seja, eu tenho que me vencer todos os dias. E, pastor, não é fácil, né? Não é fácil. Esse tipo de situação. Por quê? Porque engolir o choro quando você está, de fato, querendo dar resposta humanista é muito complicado. Complicado. Ver a pessoa que às vezes até te maltratou naquele momento ou interpretou algo errado, é muito difícil de segurar. Então, essa frase que o senhor utilizou, no quesito assim, vencer a você mesmo, é algo que todos nós precisamos entender esse processo. Sim. E o que mais a gente tem lidado nos últimos dias são pessoas já afoitas, né? Tipo, igual Pedro, tá arrancando a orelha ali do Malco. Isso. É ou não é? Não tô nem aí, eu quero arrancar a orelha, não querem saber. Agora eu sou crente, mas depois não sou não. 5 minutos depois eu converto. E como lidar com os Pedros, né? Porque mesmo vencendo a nós mesmos, a gente discipula alguns Pedros, pessoas que são difíceis, com gêneros difíceis. Eu conheci uma pessoa e ela falava assim, olha, eu sou crente, eu converti, mas eu tenho um sangue X e, cara, tem coisa que não dá pra segurar, não. Qual é o tipo de conselho que o senhor dá pra ela? É mesmo, né, sujeito às mesmas coisas, porém com um coração transformador, pensando que, de fato, você está se vencendo todos os dias. Qual que é o conselho que o senhor dá? O meu conselho é o seguinte, se espelha naquilo que Cristo fez com Pedro. Porque Pedro, ele se colocou em um patamar que nem ele próprio se conhecia. Quando Jesus, ele falou que ele iria para a cruz, Pedro falou assim, não, o senhor não vai, eu vou com o senhor até a morte. Ali ele achava que se conhecia, que entendia o porquê que Cristo tinha escolhido ele. Mas Jesus falou, Pedro, você não sabe nem do que você está falando. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Cara, que doideira isso. E aquilo ali foi uma revelação, por quê? Porque Pedro, ele não se enxergava dessa forma, né? Assim são os discípulos
né? Eles são afobados, eles vão com muita sede ao pote, eles são sanguíneos, né? São bem acelerados, ansiosos, né? Para que as coisas possam fluir do jeito deles. Mas Cristo tem o seu jeito de lidar com os Pedros, Que legal. né? E qual que é o jeito? Mostrando o lado humano de Pedro e também mostrando o lado humano das pessoas. Até porque o mesmo Pedro, né? Eu não me lembro a passagem agora fixa, mas até o mesmo Pedro foi repreendido por Jesus. Foi. Por falar algo assim muito simples. Isso. Mas Jesus viu Satanás na boca de Isso. Pedro. Isso é Falando. forte. Né? É. E o próprio Pedro em outro cenário, também envolve com Jesus. E Jesus fala com ele: Pedro, tu me amas? É. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama? O cara tá perguntando de novo. De por novo. quê? Será que tem algum problema nisso? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. É. Que doideira é isso, Isso cara? aí é muito forte. Muito doido. Então a gente vê cenários que envolvem os Pedros, né? Em vários sentidos. E lidar com isso como pastor não é fácil. Não, é muito difícil, pastor Daniel. É muito difícil. Né? É uma passagem que eu gosto de refletir muito e me colocar dentro desse cenário, que é o cenário quando Jesus está no jardim de Getsêmani, que chega os soldados, né, com os seus servos ali para poder prender Jesus no jardim de Getsêmani. Está ali Pedro, Tiago, João, os discípulos e tudo. E o servo, ele avança para poder prender Jesus. E Pedro pega a espada e corta a orelha. Maluco, né? Ele corta a orelha do servo. Jesus imediatamente ele repreende Pedro e ele volta a orelha daquele servo para o lugar. O que a gente aprende com isso? É que Cristo ele não levantou pessoas para poder ferir ministério de ninguém. Nossa. Deus não nos escolheu para isso. Pelo contrário, Jesus mostra para Pedro: Pedro, eu não te chamei para ferir, te chamei para restaurar. É o exemplo, né? Então nós como pastores, como nós temos que lidar com os Pedros da vida? O exemplo de restauração. Show de bola. Sempre tá com os Pedros mostrando: Pedro, olha aqui, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer aquilo. Nós fomos chamados para restaurar, né? Então esse é o nosso propósito como líder, é conduzir os Pedros a viver realmente a proposta real do evangelho, né, que é a restauração, né? Nós não fomos chamados para poder ferir, né? Maravilha, maravilha. Pastor, olha que interessante. Ainda dentro do seu real objetivo, que é falar do Senhor, eu vejo um pastor totalmente esporádico, né? Na fala, no jeito de ser e nas vestes. Sim. Eu falo porque, assim, são perguntas que a gente vai começando a extrair a partir do primeiro episódio. Verdade. Certo? E, assim, essa que não estava no nosso script, tá? E é por isso que o nosso programa é um programa espontâneo. Eita glória! Tatuagem pode ou não pode? O jovem quer saber. Pastor Daniel, é uma pergunta que ela gera muita polêmica, né, no nosso meio cristão. As pessoas usam o texto de Levítico 19, né, para poder abolir a questão da tatuagem. Mas também Levítico 19 diz acerca do homem não cortar o cabelo, das vestes do homem. Então, se for para a gente seguir a risca, então a gente tem que seguir tudo que está escrito ali. Qual que é a minha linha de raciocínio? O que você está fazendo edifica a Deus? Não. Então não faça. É aquele versículo, né? Se a tua mente não te condena, Paulo dizendo, nem eu. Então pronto. Então, tipo assim, eu não posso falar se é pecado ou não, porque a Bíblia não diz se é pecado ou não é. Não tem nenhum tipo de versículo que diz que é pecado. Se é pecado ou se não é. Então, eu, né, simbolizando a igreja ou a religião, eu não posso assumir o púlpito e falar que isso é pecado. Então me mostra onde que está escrito na Bíblia, né? Então eu acho que a gente tem coisas muito mais importantes
né? Para poder tratar do que julgar o que é certo, o que é errado. O reino de Deus ele tem que ser prioridade em nossas vidas, Maravilha, maravilha. né? Enquanto a gente discute se tatuagem é pecado ou não, se passar esmalte vermelho é pecado ou não, se raspar as axilas é pecado ou não para a mulher, tem vidas morrendo do lado de fora. E a igreja presa nessa mentalidade. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Aí o outro tá morrendo lá. A outra vida tá morrendo lá. E a gente preso dentro de quatro paredes, discutindo aquilo que não é para discutir. Uhum. Gente, quando nós formos prestar conta diante do nosso Deus, ele não vai deixar passar nada, né? Então, quando chegar lá, a gente vai saber se é errado ou não. Pastor, por quê que eu fiz essa pergunta? É porque muitos jovens têm Uhum. esse tipo de pergunta. Sim, E eu vejo muitas perguntas relacionadas a isso, várias pessoas abordando isso da forma de linha de raciocínio Sim. mesmo, porque não existe nada pautado dentro da palavra que fale que é pecado ou não é. sim, Só que tem muito jovem que acaba se perdendo ou não dando espaço para que o Espírito Santo de Deus possa mudar a vida deles por completo por conta de um pensamento desse. Porque vai na igreja A, ele é impedido. Vai na igreja C, não, tudo é liberado. Vai na igreja D, não, isso não pode. Aí acaba dando um conflito na cabeça das pessoas. sim. Enquanto é isso. Esse assunto é igual músico que toca no secular e toca na igreja. Entendeu? Uhum. Pode ou não pode? É lícito ou não é? Como que vai funcionar isso? Isso, cara, as pessoas têm uma preocupação com esses detalhes que de fato não vai edificar a Não vida vai delas. edificar. E tem sempre os juízes, Muito, né? muitos. Não pode não, que não sei o que tem, pô, aí a vida É. fica lá, daqui a pouco Satanás abraça, porque essa é a função Isso. dele, eu quero É, colocar a cabeça dele confusa mesmo. Então, assim, o pastor Bruno deixou uma tese aqui muito interessante, se é pecado ou não, a Bíblia não fala. a Um Bíblia dia não nós fala. vamos prestar conta diante de Deus. Nós vamos prestar. A nossa consciência, pastor Daniel, a gente como líder, eu hoje, eu tenho várias tatuagens, Uhum. né, que eu fiz quando eu Tava estava no mundo. na minha época de perdido. Eu não tenho nenhuma tatuagem que eu fiz depois que eu me ingressei na vida cristã. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele me convenceu. Não, Aí eu não sim. precisei de ninguém. É isso que me chama a atenção. É o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito Convencer. Santo de Deus. E agora uma pergunta, pastor, muito dinâmica também até. E as pessoas que estão na igreja e querem fazer? Eu acho que é uma questão de tipo, é igual eu falei. Gente, quer fazer? Faz. Porque eu sou meio doido, pastor. Você já deu para perceber que eu sou Uhum. meio doido, sou esporádico. Eu tenho muitos anos de crente, mas não é os anos de crente Sim. que vai fazer eu ter uma experiência expert, lógico que não. Todos os dias a gente vive uma conversão. Teve um dia que do nada, eu falei assim, eu vou colocar uma tatuagem, uma nota musical aqui, fica top dos top. Vou colocar, eu gosto, ai. Uhum. Só que, tipo assim, bati o olho no meu menino, eu falei, meu menino tá crescendo. Se ele fazer, como que eu vou reagir? Fui perguntar ao Senhor, tô afim de fazer uma tatuagem. Pode! O Espírito Santo me convenceu de que todas as coisas me são lícitas. Pegaram? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém. Nem tudo que eu gosto e posso fazer é o que eu devo fazer. Isso aí. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Eu pensei comigo assim, se o meu menino fazer, assunto particular é dele. Isso. Mas não vai ser pelo meu exemplo. Claro, com certeza. Porque o exemplo que eu tenho que deixar para quem, né, que é o meu filho, é um exemplo de um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que pelo menos tenta se desviar do mal. Porque Claro. nós vivemos isso, tentando todos os dias Sim. nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Se for, eu queria muito fazer, só não vou fazer por conta do meu, não é por conta dele, é porque eu quero me converter. Sim. É um pensamento, não, isso não vai ser bom. Como que as pessoas vão passar essa impressão? Então, eu penso muito nisso, nos pós, porque contra, a gente sabe que a gente está errado de qualquer jeito, se a Com gente for certeza. analisar bem. Só que, tipo assim, é aquela conversão. O Espírito Santo te converte.
te Não, ele te converte. convence você de que, isso pra quê? Tem necessidade? Às vezes é só algo aparente pra você satisfazer o teu próprio ué. ego. Então, assim, a minha ideia, tá, pastor? A minha ideia é que as pessoas que estão nos assistindo, os jovens principalmente, que queiram fazer, não existe nenhum algo que possa te impedir. Existe o Não, Espírito Santo o de Deus que Espírito pode te Santo de convencer. Deus. É só ele que convence. Se você sentir no coração de falar, não, eu vou fazer, tranquilo. O maior problema, Daniel, da religião é que ela condena a tatuagem, mas não condena a fofoca dentro da igreja. Nossa. Porque a gente tem. Tem café aí não, igreja? A gente tem essa mania errada. Dá um copo de café, Entendeu? faz um Eu favor. tenho certeza que tem vários líderes religiosos me assistindo agora, né? Porque eles focam muito nessas questões de tatuagem, brinco, se tá de camiseta, se tá de bermuda, de boné, se pode subir no altar de boné, se não pode, cadê aquela reverência? Aí eu te falo, a maior reverência que Jesus, ele procura de nós, não é nas vestes. É o nosso coração, é o que ele diz. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Deus ele mais requer de nós, seres humanos, ele não está nem aí se seu corpo está rabiscado. Ele não está nem aí se você fez luzes no seu cabelo e pregou à noite. Isso para ele não importa. O que importa é como o seu coração se encontra. É se ele tem disponibilidade para poder descer e achar espaço dentro de você. Uau, Entendeu? aleluia. Porque o estereótipo, Daniel, não manda nada. Jesus falou para os fariseus, vocês estão bonitão por fora. Tá impecável as vestes, o tizite, tá tudo impecável. E o coração, como que tá? Tá igual sepulcro caiado. Tá bonito por fora e morte do lado de dentro. Por quê? Porque a maior lição do evangelho não é me transformar de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Entendeu? O evangelho, ele nos transforma. É uma metamorfose mesmo que ele cria em nós. Né? Então, é algo que é poderoso. Então, a gente tem que parar com essa mentalidade de abolir algumas práticas e nós mesmos, cristãos, líderes religiosos, fazer outras que aos olhos de Deus são muito mais abomináveis. Uhum. Na Bíblia não fala de tatuagem, mas sobre fofoca fala. Sobre divisão na igreja fala, sobre panelinha na igreja fala. E alguns líderes religiosos têm os seus prediletos, têm a sua panelinha, mas quer abolir o rapaz que chegou com tatuagem, quer abolir o rapaz que está com luz no cabelo. Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que fazer uma exposição das escrituras sagradas, como ela realmente é. Como ela realmente é, sabe? E não começar a criar coisas da minha cabeça. Sim. Que eu olho e falo, é errado. Não mas quem sou eu para poder acrescentar alguma coisa dentro daquilo que Deus escreveu? Não somos ninguém. Então, sim, tá escrito? Não tá. Meu irmão, então não fala. Se tá escrito, é o nosso dever falar. Maravilha. Pastor, sensacional. São coisas que, de fato, acontecem e destrava muita gente que tá. Eu tenho certeza que Deus está fazendo grande obra aí para os nossos ouvintes. Com certeza. Destravando muitos conceitos, muitos conceitos. Às vezes, sofismas, né? Isso. Sofismas. As pessoas criam sofismas gospels. As pessoas criam sofismas gospels e aplicam no dia a dia das pessoas e acham que aquilo lá é o que vai fazer elas subirem para o céu. Mas não vai. Não vai. O que de fato vai fazer uma pessoa ir para o céu é ter uma vida íntegra diante do Senhor, um coração arrependido, sim, diante do Senhor, porque nós não prestamos se nós não tivermos o Senhor. O Senhor falou tudo. Se não tiver o Senhor, já era. Já era. Pastor, o seu estilo de trabalho hoje, tanto no ministério pastoral agora, tanto quanto para as vidas que estão perdidas hoje, qual é a forma que o senhor trabalha? Pastor Daniel, eu sou um rapaz que eu sou muito simples, né? No meu jeito de ser,
E na minha forma também, né, de discipular, Uhum. né? Eu gosto de ser próximo, né? Eu tenho essa linha de proximidade, Isso é muito bom. né? E o que eu pego de exemplo, biblicamente, é a passagem do bom samaritano, Maravilha. né? Quando o rapaz ele desce, ele vai ser assaltado, espancado, deixado quase morto à beira do caminho. Sobe o sacerdote, passa de longe, não se aproxima. Sobe o levita, passa de longe, não se aproxima. Vai seguir a sua liturgia, mas alguém se aproxima, né? E quando tem proximidade, a gente percebe que ainda tem vida. Glória a Deus. Por mais caído e ferido que a pessoa esteja, se a gente enxerga a situação de longe, a gente enxerga que aquela situação, que aquela pessoa não tem mais jeito. Uhum. Mas quando você se aproxima, você fala, opa, ainda tem vida aqui. Glória a Deus. Então aí você usa aquilo que Deus colocou nas suas mãos para poder curar a ferida de alguém. Amém. Azeite e vinho, né? Então essa é a minha forma de trabalhar, é a proximidade, né? É a melhor linha de discipulado, não é as palavras, né? É a proximidade. Esse é o discipulado, é quando você está no dia a dia com a pessoa. Uhum. Você aproxima e você vê as fraquezas, você entende o porquê que aquela pessoa tem dificuldade de frequentar a igreja, de ir aos cultos durante a semana. Uhum. Tem pastores que cobram de algumas pessoas, a frequência ao culto, Sim. mas nunca visitou, nunca foi próximo dessa pessoa para poder entender a dificuldade. Uhum. Talvez essa pessoa não vai durante a semana aos cultos, chega às 7 horas da noite, depois de um dia cansativo de faxina, fazer janta para 5, 6, 7 filhos pequenos dentro de casa, Meu Deus. sabe? Então, às vezes o pastor, ele julga demais, mas ele não tem proximidade. Uhum. Né? O que falta na nossa geração, nos dias de hoje, de pastores, né, é proximidade. Né? E eu não falo de evangelismo, não, de discipulado, né? Praticamente direto a gente ter contato com aquela vida. Entendi. Né? Então, eu acho que essa questão da proximidade eu acho que é o meu ponto-chave, né, de trabalhar com as pessoas, Uhum. né, de entender até um pouquinho da dificuldade delas. Entendi. Pastor, um dos maiores... Todos nós pregadores, né, quando começa na caminhada com Cristo, a gente tem um momento marcante. Com Cristo, eu acho que muitas coisas são marcantes, né? Até mesmo quando ele revela as nossas mazelas. Sim. Isso é a principal marca. Mas no seu ministério pós-convertido, já como pastor, qual foi uma das suas maiores experiências agora com o ministério fixo, pastoral, pastoreando pessoas? Teve algum momento que você falou assim, puxa vida, esse dia foi sensacional? Para mim foi no dia que eu consegui ganhar minha primeira vida para Jesus, através da minha pregação. Ali me marcou porque há alguns tempos atrás eu tinha tido um sonho, né? Hoje eu entendo que é uma visão. Eu sonhei que eu não pregava ainda, na Uhum. época que eu tive esse sonho, mas eu já estava frequentando a igreja, já estava participando, né, de estudo para poder formar para diácono, só que eu não pregava. Sim. E eu tive um sonho, hoje eu entendo que é uma visão, que eu estava em cima do altar e eu estava pregando, né, e na parte de baixo do altar Volta. tinha como se fosse um abismo, né? Como se fosse o inferno mesmo. Eu via lava de fogo e eu via a alma saindo desse buraco. E ali eu acordei, eu não consegui entender. Mas no dia que eu ganhei a minha primeira alma, o Espírito Santo de Deus ele testificou essa visão em mim. Glória a Deus. Ele falou assim: eu te chamei para isso, para saquear o inferno. Aí eu entendi o que significa o que Jesus falou para Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Glória Né? a Deus. Porta é instrumento de defesa e não de ataque, ou seja, o inferno está com a porta fechada, mas a igreja avança, saqueia, arromba aquela porta e arranca as almas que estão aprisionadas de lá. Né? Sensacional. Então,
o que mais me marcou, assim, foi a primeira alma. Tipo, através de uma pregação que eu fiz, e eu fiz o apelo, e a alma aceitou. Aí eu falei, meu Deus, agora eu entendi. Amém. Aí aquilo ali, a alma chorou e eu também chorei junto, Glória a né? Deus. Então eu acho que essa pra mim foi a minha experiência bem marcante, assim. No último episódio, o senhor falou de quando Deus te chamou dentro do presídio, Deus falou com você. Nesse dia foi a primeira vez que Deus havia falado com você, ou você já tinha ouvido a voz do Senhor anteriormente? Não, foi a primeira vez que eu tive contato com a espiritualidade mesmo. Uhum, Que eu senti Deus, que eu falei assim, é Deus, uhum. é Deus. Amém. Que aí eu caí em lágrimas, praticamente muito quebrantado, Sim. né? Muito, mas muito quebrantado mesmo pelo Espírito Santo de Deus. E ali eu senti uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu nunca tinha sentido o que eu senti Uhum. naquele dia, né? Então foi algo muito forte para mim, né? Mas eu nunca tinha sentido presença de Deus, nunca tinha ouvido Deus falar comigo. E foi sensacional, Foi, marcante. foi marcante para mim, eu nunca vou esquecer, né? É uma frase que eu gosto de falar sempre quando eu faço apelo lá na minha igreja, eu falo assim, a gente nunca deve esquecer de como é estar perdido e ser achado. Nossa, tremendo. Porque é isso que nos dá um combustível. A gente olhar aonde nós estávamos. Não era para a gente estar aqui, pastor Daniel. É verdade. E ele foi lá e nos resgatou. Então, isso tem que estar na nossa memória mesmo. Glória a Deus. Não é olhar para o passado, é olhar para o ponto de partida de uma nova história, Amém. sabe? Então, eu acho que isso traz esperança. E eu sempre que eu me pego em um momento assim, que eu tô bem pressionado, eu vou lá atrás e eu falo, não, ele me resgatou lá. Eu não merecia, mas Ele ele me alcançou. me alcançou. Então, eu vou continuar. Glória a Deus, Né? glória a Então, Deus. isso é muito lindo, muito lindo. O amor de Deus é poderoso. Ele é poderoso. Pastor, qual foi uma das orações mais responsivas no quesito, assim, de desespero que o senhor já fez? Acredito que já fez várias, né? Mas aquela que você falou assim, hoje, se Deus não fizer hoje, eu não sei o que vai acontecer comigo, não. Já chegou esse momento? Chegou algumas vezes na minha vida. Né? Eu vou falar de duas orações que eu fiz. A primeira, para a restauração, né, do meu casamento. Eu subi no monte, eu lembro, né? Subi no monte lá no Monte do Foguinho, em Birité. Top. E eu fui sozinho nesse dia. E eu tava morando com a minha esposa, só que a gente tava naquele processo dela querer me aceitar ou não, então a gente não conversava, Entendi. sabe? Eu tinha acabado de sair da cadeia, aquele processo tudo, ela tinha quase entrado com o divórcio, então eu só tinha a casa dela para poder ficar. Então ela abriu as portas, mas não para o relacionamento. Tipo assim, ó, você pode ficar aqui por enquanto e depois você caça o seu rumo. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim, nesse período que eu tava lá, eu mostrei que eu realmente eu tava mudado. Então tava indo na igreja, mas isso não tava fazendo um sentido para ela, né? Ainda porque eu feri muito a minha esposa, né? Traições, adultério, muita coisa. Então ela tava muito ferida comigo. E ela tava convicta da separação. Então ali eu subi no monte, né? Depois de eu tá vendo aquelas tentativas minhas terrenas de não estar funcionando, de eu mostrar a mudança, tentar proximidade, e eu não consegui. Teve um dia que eu subi no monte. E eu subi naquele monte e eu me derramei para o Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro que eu comecei a estapear a árvore. De tanta raiva que eu tava de mim, pelos meus erros, e porque as minhas atitudes fechou o coração dela. As minhas atitudes fechou. Então eu tava me culpando demais. Né? Então ali eu fiz uma oração e eu falei, Deus, se o Senhor me tirou de lá e me levou para dentro da casa dela,
o Senhor vai restaurar o meu casamento. Glória a Deus. O Senhor vai restaurar o meu casamento. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pisei na bola com ela, com a minha família, mas hoje eu subi aqui para poder falar para o Senhor. O Senhor vai restaurar o meu casamento. Glória a Deus. E ali eu fiz uma oração com autoridade. Eu não pus Deus à prova. Eu peguei Deus mesmo no colarinho e falei aqui, você vai descer comigo para casa porque você vai restaurar o meu casamento. Eu não aceito essa situação mais. Então, passou, na próxima semana ele me chamou para conversar. Porque Deus já tinha incomodado ela. Não foi eu. Deus falou para ela. Não foi eu. Então, eu provoquei aquilo um monte aquele dia. Meu Deus. Então, foi uma das orações assim que eu fiz no desespero, porque eu estava sofrendo. Então, eu fiz naquele desespero e Deus me respondeu. Aproveita que ela tá nos bastidores. Música de homem apaixonado aí, gente. Eita glória! O olhar dele brilha ao falar o quanto Deus é maravilhoso, né, pastor? Com certeza. Aproveita que ela tá nos bastidores aí, dá uma palavra e agradece. Amor, sou muito grato. Falou aí pra ela, rapaz. É aqui, sou muito grato à sua vida. Louvo a Deus por você, né? Você é minha base, né? Por você eu dou o mundo, corro atrás de tudo. E eu agradeço a Deus porque você perseverou, você não desistiu, você continuou, você olhou para mim e enxergou um homem que eu ainda não era, né? Então, o que eu sou hoje, eu devo 50% a você e o restante a Deus. Então, eu te amo mais do que 1 milhão de universos. Palmas! E Ludmila? A Ludmila chorando, gente. Tá vermelha. Ô, gente. Só Jesus que faz isso. Só ele, galera. É só Jesus que faz isso. Não tem nada mais satisfatório em poder ver o brilho do Espírito Santo, a base da transformação e o primeiro ministério sendo restaurado. Isso. Porque às vezes, pastor, as pessoas acham que o ministério é algo individual, que Deus dá para a pessoa, mas depois que ele casa, não. O seu primeiro ministério é a família. Família. A sua esposa, os teus filhos, a pessoa que te suporta, né? Isso. E não é fácil liberar o perdão. Não é. Né? Não é fácil liberar o perdão, porque literalmente quando Deus faz, ele faz por completo. Por completo. Não deixa nada pelas metades. Não deixa. E vocês são uma prova disso. Sim. Né? Muito feliz de saber que Deus faz restauração de casamento. Agora uma palavra para quem está nos assistindo, que está com um casamento destruído ou próximo de tomar decisões ali. Dá uma palavra para esse povo aí para nós, pastor. Deus, ele é Deus de restauração. Deus, ele vai restituir na sua vida tudo aquilo que tentaram roubar. Assim como Deus, ele fez na minha vida, eu quero declarar que você não vai desistir da sua família. Você não vai desanimar. O que o inimigo, ele quer destruir as famílias. Mas Deus, ele é um Deus de restauração. E hoje ele te coloca ânimo, fé, e ele vai te dar uma visão que você vai contemplar, mesmo que os seus olhos físicos não vê dando certo, mas a sua família já está no altar do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, sensacional. Hoje, a sua base, tem uma pessoa de referência que você sempre vai lá, busca um conselho, ou é somente as orações mesmo? Porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente, cara, eu tô precisando disso, você pode me instruir nisso? Pessoas mais experientes que a gente, ou pessoas que nos ajudaram lá no início da caminhada. Uhum. Você quer atribuir alguma atribuição, algum atributo para alguém? Sim, tem um pastor que desde que eu conheci ele já nos meados da minha caminhada, né? Eu já era pastor, é o pastor Elisardan Medina. Ele é o que tem me acompanhado, né? Sempre me dando conselhos, me direcionando, né? Ele é aquela pessoa que trabalha na minha mente
acerca daquilo que o reino de Deus ele requer de nós, Tremendo. né? E eu tenho o meu pastor, o pastor Ronaldo, né? Que é o meu primeiro pastor da igreja Freedom Church, né? A Povo Livre, né? Que fica na rua legal. Santarém, no bairro Nova Conheço Sintra. demais, Pastor pastor. Ronaldo foi meu primeiro pastor ali. Ele era um cara que era próximo. Uhum. Eu aprendi essa proximidade com ele. Ele era próximo, próximo. Ele às vezes aparecia lá em casa do nada para tomar um café de manhã cedo, do nada, nem avisava. Meu Aí nós Deus. tomávamos um café, lia a palavra, orava. Quando dava a noite, ele me mandava, tô subindo um monte, bora. Aí eu falei, bora. Aí ele, já tô aqui na esquina. Eu falei, que isso? Ele era próximo. Ele te moldava realmente para você viver Uhum. a sua chamada. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor Ronaldo. Que maravilha. Pastor Ronaldo foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato. Ele não, né? A igreja, né? Onde eu fazia parte, eu tive contato com a igreja. Então a gente fazia intercâmbio, a igreja da gente com a Povo Livre. Antes, tem muitos anos, antes tinha lá no Palmeiras, aí a gente ia lá no Palmeiras e depois voltava aqui para Nova Sintra ali mesmo. Aí a gente fazia aquela troca de igreja ali, de jovens. Gente, muito, muito poderoso. E a igreja sempre foi uma bênção e ele sempre um homem muito calmo. Muito calmo. Muito calmo. Eu nunca vi um homem Eu tão também calmo. não, Aqui. tá para nascer, Tá, pastor tá. Daniel. Eu não sei se era Nossa! só uma impressão que ele passava, mas já que você tá falando. Mas assim, até mandar um abraço aí. Quem sabe né, esse programa chega até ele. Abração, meu pastor. Um abraço pro senhor aí também. Te conheço muito, mas o senhor não me conhece, não, que tem muito tempo. Eu cresci muito, a barba cresceu, a cara não é mais pelada mais, então tá tudo certo. Glória a Deus. Pastor, hoje o seu ministério pastoral, Sim. a área que o senhor atua né, no seu ministério hoje, envolve o público mais antigo, um público mais jovem, ou tá na base ali? E, na verdade, a nossa congregação lá, ela é uma mescla, né? De gente mais avançada em idade e de gente mais jovem, né? Na minha liderança, eu tenho praticamente só jovens, né? Tá aqui a Carol, né? Que é a nossa líder do louvor e também Show. é a moça que é líder da mídia, Certo. trabalha na mídia, né? A minha esposa, que é líder de mulheres, né? Que é a pastora da congregação, né? Eu tenho a Miriam, né? Que é a líder de jovens, né? Então, tipo assim, todos jovens mesmo. A minha mãe, ela é a sacerdotisa, né? Porque ela entre a liderança, ela é a mais avançada em idade, né? Mas a nossa liderança em si, o corpo, ele é bem jovem. Legal. E sabe o que mais me chamou a atenção, ministerialmente falando? É a intenção, a intencionalidade Sim. que cada um exerce na sua função. Exemplo, Miriam, que eu tive contato direto, assim, de nos chamar para poder participar dos cultos. É uma pessoa intensa. O senhor é uma pessoa intensa. A base, né, que é a esposa, a galera da mídia, são pessoas intensas. Existe algum tipo de dificuldade ministerial? Porque, assim, o que me chama muita atenção é a vontade que o povo tem em poder executar. E tá raro de ver nas igrejas tanto glória a Deus e tanto aleluia. A glória. Pensa num povo que eles gritam mesmo. Eita! É glória! E o pau tá quebrando, irmão. Isso incendeia um tanto. Porque você vai na igreja, tem igreja gelada, irmão. Gelada. Você tá, às vezes, aplicando algo tão poderoso, mas tão poderoso, que às vezes a pessoa poderia entender. Puxa, velho, eu sou muito... Pô, Deus, você é top demais. Aí as pessoas tá lá. Olhando pro relógio. Olha pro relógio. Acabou? Ah, glória, acabou. Bati cartão. E você vê que lá o povo, se deixar, faz vigília. Me explica esse negócio aí. É algo que o senhor já aplica ou é espontâneo? Na verdade, eu acho que é mais a espontaneidade de cada pessoa, né? E a questão da entrega, né? Eu sempre costumo falar com as pessoas lá em relação ao culto, né? Que o nosso culto, ele é racional. É o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua carta aos Romanos, capítulo número 12. Que o culto, ele tem que ser racional. Às vezes, a gente espiritualiza o culto,
né? Só que o culto é racional, eu tenho que Uhum. prestar o culto com entendimento. Certo. Se eu sair da minha casa, qual o motivo? É o primeiro ponto, a motivação, o porquê você está aí na igreja, Doido isso. né? Então isso entra dentro da nossa racionalidade de culto, de prestação Uhum. de culto. E o segundo ponto, né? Se eu sair, eu tenho um motivo? Se eu chegar lá, o que eu devo fazer? Então, existe uma entrega, né? Mesmo cansado. As pessoas saem de direto trabalho e vai para os culto. cultos. Né? Então, automaticamente ali, elas estão cansadas fisicamente, mas elas têm um entendimento por que estão lá. Uau. Elas não estão lá por causa do pastor. Elas entendem, ou seja, eu estou cansado, tô, mas eu estou aqui para prestar um culto ao Senhor. É com entendimento. O corpo está cansado, mas o que vai sair daqui vai chegar lá. Então, as pessoas, algumas, não todas, têm esse entendimento. Então, eu sempre tento trabalhar a minha liderança nessa linha. Eu sempre falo assim, nós líderes, a gente tem que tacar fogo. Se a igreja tá dormindo lá nós sai rodando na igreja aí, cansado, com o joelho doendo, com a perna quebrada, nós vai pular de muleta, de cadeira de roda lá e vamos incendiar isso. Nós vamos prestar um culto racional ao Senhor. É porque até então, pastor, a gente entende que às vezes tem muitas. A igreja ela é para as pessoas doentes, Uhum. né? Aonde elas vão ser curadas e saradas ali. A gente entende isso. Sim. Como pregador, quem vai pregar a palavra, quem vai ministrar o louvor, precisa entender. O culto é cheio de processos, né? Tipo, o louvor prepara o caminho para a palavra vem e faz aquele pum. Não é que o louvor é menos importante que a palavra. Uhum. Muito pelo contrário. Até uma tese, né, que diz, não, agora é a hora mais importante da palavra, desvalida do culto, desvalida quem ministrou o louvor. Né? São conjugações de palavras que as pessoas usam e está errado. Mas, enfim, quando a pessoa entende por que está ali, faz todo sentido. Isso envolve a liderança. Sim. Por que eu pergunto para o senhor essa intencionalidade da liderança especificamente? Porque eles falam que a igreja é a cara do pastor. Em tese, em partes, eu concordo e em partes não. Certo. Eu costumo dizer que cada um tem o seu nível de entrega, né? O pastor, ele não pode ser aferidor de medida de culto de ninguém, Uau. sabe? Eu sei o porquê eu tô ali. Uhum. O que eu gosto de pegar como referência é a parábola do semeador, né? Tremendo. O semeador é um só. A semente é um só que são vários tipos de solo. Tem solo que absorve, mas tem solo que não. Então, isso não é problema do semeador e nem da semente. É problema do solo, de quem está recebendo. Né? Então, por isso que eu costumo dizer, as pessoas, eu sempre pensei isso, não, a igreja, e eu falava isso muito, a igreja é a casa do pastor, é a casa do pastor. Só que como eu sou muito ativo, aí às vezes eu vejo alguns cultos na minha igreja que eu vejo que o pessoal às vezes está mais assim, aí eu falo, gente, não é a cara do pastor. Entendi. Entendeu? E eu acho que a liderança é a cara do pastor. Ótimo, é justamente sobre isso que eu ia te Isso. perguntar. A liderança é a cara do pastor, porque os líderes são discípulos, e discípulo segue o mestre, segue aquilo que o mestre está ensinando. Né? Então, a liderança é a cara do pastor, agora os membros não. Até porque, assim, não se dá para medir que membros, Isso. né, a maior parte deles estão ali para poder ser Sim. mudados, restaurados e aprendendo todos os dias e tudo mais. Mas, de fato, é diferente o ministério de vocês. Sim, amém, De obrigado. fato, é diferente. Glória a Entendeu? Deus. E é muito bom. Porque não é... A gente não é medido por glória a Deus. Sim. A gente não é medido por temperatura de culto. A gente mede a atmosfera. Atmosfera. Forte. E quando a atmosfera está a favor, nada impede. Glória. Aleluia. Nada impede. Assim, é nítido ver quando o tempo está favorável. Irmão, já cansei de chegar na igreja moído, morto. Falei, hoje tá osso. Misericórdia. Mas na hora que você vai ali ministrar, existe algo chamado atmosfera do Espírito Santo que muda tudo. Muda.
Se você tá cansado, você nem sente cansado. Nem mais. sente, já era, foi embora. Acabou, tá anestesiado. É. Entendeu? E muita gente parece que nem percebe isso, porque não tá na frequência. Isso. E às vezes é difícil envolver na frequência da liderança. É. Porque a liderança tá numa vibe. É. Só que o que mais tem acontecido nos últimos tempos, pastor, são a liderança sem frequência. Sem frequência. Às vezes um tá lá em cima, o outro tá aqui embaixo, o outro tá lá e tal. E como lidar com esse tipo de assunto, esse tipo de problema? Eu acho que a melhor forma de lidar são os alinhamentos, né? Tanto os alinhamentos geral e também os alinhamentos pessoal, né? Com cada departamento, né? O pastor, ele tem uma visão além da visão que o liderado tem, né? Então, o pastor, às vezes, ele enxerga algo que o liderado não enxergou, né? Então, às vezes, vai caber o pastor levar o liderado a um direcionamento e mostrar para ele, falar assim, ó, assim é assim. Porque, às vezes, a pessoa está numa frequência baixa, talvez veio de um desgaste emocional. E ela não sabe que ela veio de um desgaste, que ela está sofrendo um desgaste emocional. Né? Não vamos falar de espiritual, não, mas emocional. Sim. Né? Talvez ela teve um término de um relacionamento que ela, do lado de fora, ela tá sorrindo, falando, graças a Deus, eu me livrei daquele cafajeste e que não sei o quê. Aí vai pro culto. Aí na hora que você vê lá, você vê que a pessoa não tá fluindo, não tá mais, ela acha que tá. Aí você vai percebendo aquilo 1 semana, 2 semanas. Aí quando você vai dialogar com a pessoa, que você vai cavando ao redor, expondo as raízes, que a pessoa desaba, tipo, conversando com você. Aí eu achei que eu superei, mas não. Então, você mostra, você direciona e fala para ela aqui, ó, isso aqui, cara, você precisa pedir perdão, você precisa esquecer isso aqui, você precisa superar isso aqui, vamos trabalhar juntos, você precisa de algum acompanhamento. Então, eu acho que o nosso papel é esse. Perfeito. Que conselho o senhor daria hoje para uma pessoa que está nessa situação, perdida? Chegou num culto lá da sua igreja, de repente vocês começam a fazer aquele primeiro acompanhamento, a pessoa está perdida, não sabe o que fazer na vida, e às vezes está até desigrejada, está lá visitando. O que vocês têm o hábito de fazer? Eu tenho uma linha de raciocínio que ela é muito eficaz. Eu tento trabalhar com a pessoa para a pessoa se conhecer, né? Para ela ter o autoconhecimento de si própria, né? Entender quem que ela é, né? Sim. Então, quando a pessoa ela se enxerga em determinadas situações, tem pessoas que vieram de outro ministério feridas, sabe? E não conseguem, porque existem gatilhos emocionais que quando ela vai para poder congregar, aquele gatilho vem, aciona na vida da pessoa. E ela bloqueia total. Aí já não vai na igreja mais. Então, a gente tem que ter esse tato. A gente tem que ter esse tato para poder trabalhar, né, com as pessoas dessa forma. Então, o que eu costumo fazer? Levar as pessoas a se conhecer, né? Qual que é o seu limite? Que dor que você está enfrentando? Qual que é o tamanho do seu problema? Você acha que ele é grande demais para você? Você acha que ele realmente é um empecilho para você servir a Deus? Como que está a sua casa? Como que está a sua família? Então, a gente tenta trabalhar nesse âmbito para que a pessoa comece a se encontrar ministerialmente, né? Porque a gente não consegue ingressar uma pessoa no corpo de Cristo se ela está ferida dentro de si, ela nem se conhece, nem sabe quem ela é. Né? Então, a gente tenta trabalhar nessa linha de raciocínio, né, para que a pessoa se encontre, né? Ela se encontrando, aí ela vai ter muito mais liberdade, disponibilidade para poder servir no propósito dela na casa de Deus. Perfeito. Convite aí para o povo para visitar a igreja, ou até mesmo congregar com vocês, porque haja vista igreja, lá tem pastor, viu? Lá tem pastor. Então, se você está procurando uma igreja que, de fato, tem um pastor que vai te direcionar, tá aqui a prova. Então, faz o convite aí para a galera. Galera, você que está desigrejado, pastor, tô ferido com a igreja. Meu irmão, você pode estar ferido com a estrutura, mas
Cristo, que é o dono da igreja, ele nunca te feriu, né? Então, nós estamos te convocando, nós queremos ativar você, provocar você a visitar o nosso ministério, a conhecer, né, a nossa liderança, conhecer os nossos membros. Não é uma igreja de estrutura grande, mas como eu sempre gosto de pensar, né? Deus, na maioria das vezes, o maior propósito dele não vai ser com estruturas grandes, mas com pequenas estruturas, com um chamado bem relevante, né? Então, nós somos uma igreja de estrutura pequena, mas com um chamado enorme no reino de Deus. E cabe você dentro desse chamado, né? Deus está te chamando e nós estamos de braços abertos para poder te receber e para poder acompanhar a sua casa, a sua família, para que você possa fazer parte dessa família, a família Herdeiros do Reino. Herdeiros do Reino. Endereço, pastor? Rua José Júlio Martins, bairro Nova Sintra, número 15. Rede social? Rede social, Herdeiros do Reino Ministério. Herdeiros do Reino Ministério. Ah, se não fosse os bastidores. Oh, meu Deus, tá glória. Glória a Deus. Pastor, os dias de culto são terça, como é que é? Culto, nós temos culto na terça-feira às 20 horas, tá? E na quinta-feira temos círculo de oração às 19h30. Sábado sim, sábado não, a gente tem culto de mulheres e de jovens, né? E no domingo, todos os domingos às 19 horas. Top demais. Galera, eu te convido você a seguir a igreja, tá? Herdeiros do Reino. A seguir o perfil do pastor. O senhor sabe de qual aí, pastor? PR Bruno Oliveira Dias. PR Bruno de Oliveira Dias. Já segue o pastor. Tem conteúdo lá fresquinho a partir de 6 horas da manhã. Ô, glória. Ô, glória, aleluia. Desperta ele, Jeová. Tem conteúdo fresco todos os dias para você, vindo da parte de Deus, os devocionais do pastor, e tá sempre aplicando direcionamento espiritual para sua vida. E é isso, né? A vida do pastor é uma vida intensa. Intensa. Como o senhor disse, né, no primeiro episódio, você sempre foi intenso. Intenso. Se foi intenso no mundo, por que não ser intenso para Cristo? Aí para Cristo é que nós vai ser intenso mesmo. Gastar tudo, né, Marcão? Gastar, sem medida. Se não for para chapar, irmão, não faz sentido. Não Tem faz pessoas sentido. que, vai pra Cristo e fica aquela coisinha monótona, né? Fica. Não. Cristo te chamou pra você. Enche de ética, né? Não. Com Jesus é sem filtro, irmão. É sem filtro. Sem filtro. Sem filtro. É por isso que eu gosto de ser doido. Ô, glória. Porque eu acho que se o que a gente é de verdade, fica muito mais fácil. A gente não consegue a gente não consegue esconder de Cristo. Não consegue. Né? Isso é verdade. E olha que eu nem fumei maconha, irmão, pra ficar doido. E o homem é louco. Eita glória, louco por Cristo. Eu acho que a gente precisa amadurecer Sim. isso, né? As pessoas precisam entender. Mas Deus nos deu características estratégicas para cada pessoa. Para cada pessoa. Uns Deus chamou para apóstolos, outros para pastores, outros para isso, para aquilo, para atingir pessoas específicas. Para atingir pessoas específicas. E Cristo Jesus, muitas pessoas vão falar assim, Cristo já está voltando e eu escuto isso acontecer desde quando eu nasci. Eu também, mas nunca eu senti tanta força que Jesus está voltando como nesses últimos dias. Ele está às portas. Ele está às portas. E as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante frisar isso. Jesus está voltando. Está voltando. Perto ele está para buscar um povo zeloso, escolhido e que faça a vontade de Deus. Glória a Deus. E pastor, para a gente finalizar, porque acabou. Né? A gente tem até mais algumas perguntas para fazer, mas acabou. Mas para finalizar, hoje, para o povo que está nos assistindo, uma frase que vai chamar as pessoas para Cristo, que vai acender um alerta na percepção natural delas. Uma frase que eu acho que ela marca muito, né, a nossa geração, que nós somos a geração do arrebatamento, né? E junto com essa perspectiva tem uma responsabilidade, né, sobre cada um de nós. E o que eu tenho para poder dizer para você, né, que ainda não entendeu esse senso de responsabilidade, que congrega, que frequenta uma igreja, faz parte de um ministério, faz parte de uma liderança, ou você, pastor, se não existe a chama pela volta de Cristo no seu coração,
verdadeiramente você não nasceu de novo. Uau. Meu Deus. Porque eu acho que nós estamos vivendo um dia não de um evangelho de prosperidade, mas um evangelho da volta de Cristo. O evangelho da volta de O Cristo. evangelho da volta de Cristo. Deus levantou essa geração para poder ser aquela geração que anuncia a volta. Não só anuncia, mas que o caráter denuncia isso, né? O caráter, o nosso caráter é o caráter maranata. Glória a Deus, É o ora caráter vem. maranata. Ora vem. Então, não tem como. E ele está voltando. Uau. E nós vamos anunciar isso aí. Enquanto o evangelho do reino não for pregado, não chegará ao fim. Se for pregado, então vem o fim. Então, o evangelho do reino ele vai ser anunciado através de nossas palavras e também a nossa conduta. Glória a Deus por isso. Pastor, muito obrigado. Amém, meu profeta. Por fazer parte desse projeto lindo que nós temos aqui, de sermos ponte para outras pessoas, para outras vidas. Eu tive fazendo parte de algumas mentorias espirituais, inclusive até mesmo bases empresariais, e que algo me chamou sempre a atenção, que as palavras que terminam com dor, as famosas destravadores, são pessoas que de fato vai mudar. Tudo que relaciona a dor, a gente foi chamado para resolver. Então somos resolvedores. Então estamos aqui para poder fazer as alertas necessárias de que Cristo breve voltará. E eu queria fechar muito esse programa frisando essa parte com o Senhor. Cristo está voltando. Glória a Deus. Para buscar um povo zeloso, escolhido e que faça a vontade de Deus. Glória a Deus. E que nós possamos entender esse propósito, né, pastor? Amém. No nosso dia a dia e distribuindo essa informação para as pessoas. Ei, Jesus está voltando. Prepare o teu coração. Talvez você está vendo aí, o pastor está falando que Jesus está voltando. Está voltando, prepara o seu coração. Breve ele vai vir, e se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, qual que será, pastor? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Que Deus em Cristo Jesus prepare essa oportunidade e que o pastor Bruno disse aqui, desde o primeiro episódio, as suas transformações de vida, tudo que Deus fez na vida dele, até o momento de agora, como pastor, foi para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. E o famoso Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que não seja preciso que se levante outra geração. Não, nós somos ela. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos. Eu não vou ser enterrado. Coveiro não vai jogar terra no meu caixão, não. Vou olha ser aí, arrebatado. olha aí. Prepare, igreja. Em nome de Jesus. Prepare. Amém, pastor? Amém, meu pastor. Pastor, que glória, viu? Glória Foi um prazer receber você no nosso espaço e ser essa ponte de Deus para vidas de pessoas que estão no crime, que vai ser mudado, ser transformados pelo poder do evangelho. E tudo aquilo que Deus fez na sua vida foi para a honra e para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus, ele te levantou para o louvor da glória dele. Amém. Louvado seja Deus. Amém, pastor? Glória a Deus. Que bênção. Que Deus continue te abençoando. O senhor tem algumas considerações finais? Ô, meu pastor, quero agradecer, né? Agradecer ao senhor, a toda a equipe. Tamo junto. Né? Desde da primeira vez que nós ali nos encontramos lá no ministério lá. Né? A gente já teve aquela conexão e tudo. E o Senhor preparou esse ambiente, né? E o Senhor a conexão foi sem maquiagem, né, Larão? Sem maquiagem, sem força, filtro. né? Sem fake news aqui não, igreja. Entendeu? Então, Deus, ele preparou aí, né, esse momento, né? Já estava escrito. Só né, para descontrair, doido entende de doido. Eita glória. Né? Então, quero agradecer a Deus pela vida do Senhor. Amém. O Senhor ter abrido as portas aí, né? E também, nós somos honrados. Né? E também por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido bênção, né? Em nossas vidas. Amém. Né? E agradecer a toda a equipe aí, em nome do Senhor. Deus Amém. abençoe sempre. E o seu filho, Eric, né? Que tem sido uma bênção demais em nossas vidas. Fala comigo, Eric, varão de Deus. Eita glória. O Eric é uma bênção, né? Um garoto abençoado. Não, tem sido um diferencial em nossas vidas. Glória a Deus. Né? E Deus, ele
Deus tem usado ele de forma poderosa. Quando o Eric nasceu, a minha esposa recebeu uma série de complicações pós-parto, sabe? Mas eu tive uma certeza, uma convicção no meu coração que o Eric não era meu e nem da mãe dele. Glória a Deus. Falei, Jesus só nos deu o Eric pra gente instruir. O resto, ele fala comigo, pai, eu vou fazer viagens pra louvar, faça tudo para o louvor e a glória de Deus. Aleluia. Eu nunca te impedi. Portanto, quando o Eric era um pouco mais novo, gente, só pra gente finalizar aqui, aproveitar a oportunidade, era mais novo, eu liberei ele para ir para a Assembleia de Deus. Ele não congregou comigo. Eu liberei ele. Eu ensinei ele até uma base, eu não me lembro a idade, mas liberei ele para ir para a Assembleia. Lá ele ficou acho que 3 anos na Assembleia. Uhum. E depois eu resgatei ele de novo. Ô, glória. Eu falei, rapaz, acho que tá na hora de você voltar de Volta. novo. Volta! E aí o Eric é uma benção. Ele tem... Benção. O Eric não é nosso. Eu sei que o Senhor, ele é do Senhor. Ele tá aqui, a gente só é o instrutor. Glória a Deus. Amém? Amém, meu Pastor, pastor. Deus em Cristo Jesus os abençoe grandemente. Você, os bastidores aqui, a liderança. Ô, Eita, glória. glória. Aleluia. Mulheres de força, Meu Deus, de tô vitória. arrupiado. Sangue de... Deus abençoe vocês, a equipe de vocês são sensacionais, tá? Amém, pastor. Valeu! Vinheta Valeu. de término, agora sim, hein? Esporádico. Vinheta de término aqui. Deus abençoe, pastor. Glória Até a mais. Deus.